fazendo uma conexão com os Estados Unidos. Estamos recebendo para o programa de hoje um convidado especial aqui para tratar do assunto deportação. E quem vai conversar conosco sobre isso é o advogado Alexandre Piquet, que é especialista em direito de imigração. Doutor Alexandre, seja bem-vindo aqui ao programa. Como vai o senhor? Obrigado. Tudo bem? Obrigado, Pedro, pela oportunidade e pelo convite de estar aqui no seu programa. Doutor Francisco Miné Ribeiro Paiva, que foi procurador do Estado, hoje atua na Advocacia Paulista, é o nosso integrante do Linha Direta com a Justiça. Nesse bloco, como é que vai, doutor Miné? Tudo bem? Olá, Pedro Campos, como vão ouvintes e internautas? É sempre um prazer estar com vocês. E agora, num programa especial, né, para falar com o Alexandre Piquet, que vai nos dar uma aula aí sobre imigração para os Estados Unidos e os problemas decorrentes disso. Notícias recentes, doutor Alexandre, dão conta, né, de que um grande número de brasileiros deixou os Estados Unidos, voltando ao Brasil por problemas de visto, problemas com a imigração. Eu queria que o senhor atualizasse para a gente esses números e trouxesse aqui como que essa informação tem se dado na matéria de repercussão aí para os brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Correto. Historicamente, só para dar um pouco de background, a média de brasileiros apreendidos tentando cruzar a fronteira ilegalmente sempre foi em torno de 600 brasileiros apreendidos por mês, que dá aí cerca de 7 mil por ano. Para você ter uma ideia, no ano de 2020, foram 7 mil, para ser bem exato, 7.161 brasileiros apreendidos tentando cruzar a fronteira ilegalmente. Este número, em 2021, ele saltou quase 10 vezes. Ele foi para 8 mil, ele teve picos de 8 mil em um só mês. E a gente atribui isso a alguns fatos. Por exemplo, o México ainda não estava pedindo visto de turismo para brasileiro entrar lá no país. E como o México é a primeira parada antes de uma tentativa de cruzamento de fronteira, continuou facilitando esse movimento. Aí, a partir de 21 de dezembro do ano passado, o México começou a exigir o visto também para entrada no país. Já dificultou isso, que os números deram uma normalizada esse ano. O outro fator é que, com a nova administração, houve uma impressão, uma leitura por conta daqueles que almejavam fazer essa aventura desse cruzamento ilegal, de que seria mais fácil. Por algum motivo, eles acharam que com o Trump saindo e entrando o Biden, isso ficaria uma operação mais tranquila e talvez com isso ficarem incentivados a cruzar a fronteira. Mas fato é que o número de apreensões aumentou, e o número de deportações aumentou, e os números de cruzamento e apreensões de brasileiros tentando ilegalmente aqui entrar no país diminuíram. Ou seja, agora estão um pouco acima dos níveis históricos. Em março, para se ter uma ideia, foram apreendidos 1.323 brasileiros tentando cruzar a fronteira. Ou seja, não é mais aquele pico de 8 mil do ano passado, mas não é a média histórica, que era mais baixa, era em torno de 600. A gente está vendo ainda aí talvez um número que seja o dobro do que era antigamente, mas bem menor do que foi ano passado. Doutor Miné, por favor. Então, essa é uma questão recorrente, né? Porque, na realidade, existem máfias, né, controlando esse acesso irregular migratório para os Estados Unidos, né? E uma das razões pelas quais se discutiu de forma intensa a questão de construção de muros, entre outras coisas. E aí eu coloco uma coisa para o Alexandre, né, que é algo de natureza conceitual, não envolve apenas os Estados Unidos da América, mas todos os demais países, onde existe um princípio, né, um princípio jurídico que diz o seguinte, que todo estrangeiro, quando ingressa num país
ele pode ser considerado, por presunção, um imigrante. Ou seja, e por estas razões, né, os oficiais de imigração eles possuem um poder discricionário, né, de entender, através dessas perguntas, ou de se convencer, né, desse potencial de migração. Eu gostaria que o Alexandre comentasse sobre isso, porque eu acho que é por essa razão que você tem determinadas pessoas que, muitas vezes, até com visto, acabam sendo proibidas de retornar e proibidas de ingressar, né? E muitas vezes sem explicação de como funciona essa legislação, ou seja, por que razão elas tomaram uma bola preta, né? Não é verdade? Então, eu gostaria que o Alexandre comentasse um pouquinho sobre isso, né? Não mudando o assunto da imigração irregular, que nós vamos continuar falando, mas assim, dizendo o seguinte, como é que funciona essa discricionariedade, né? Esse poder que possui um oficial da imigração de poder entender que você está entrando lá não para fazer turismo, não para estudar, ou não por determinada razão, a verdadeira intenção sua é permanecer. Então, queria ouvir o Alexandre a respeito disso. Está correto, doutor Francisco. Essa aí é o famoso poder da caneta, né? O poder discricionário que o oficial da imigração tem na entrada. Seja ela para recusar a entrada, o que a gente chama um denial of entry, né? Que é a recusa da entrada de quem tem um visto legal, né? Devido a perguntas, indícios, que os oficiais da imigração aqui no Primary Inspection, que seria os portos de entrada, né? Seja aeroportos, portos, ferrovias, estradas, eles fazem aquelas perguntas para ver se você tem algum indício de que vai estar extrapolando o limite do seu visto. Porque, veja bem, existem mais de 180 tipos de vistos, que a gente chama vistos não imigrantes, aqui para os Estados Unidos. Então, por exemplo, você tem o B1, B2, que é negócio de turismo, você tem o F1, F2, que é estudante, dependentes, e aí você tem uma gama, né? É quase que o abecedário inteiro, 10 vezes aí, em termos de nomenclaturas de visto. Você tem visto para assessor de imprensa, visto para noivo ou noiva, visto para executivo transferido, é uma infinidade. Então, o oficial da imigração, o papel dele é ter certeza de que você vem para cumprir a missão do seu visto. Ou seja, se ele sentir que você vai extrapolar aquele limite permitido por aquela concessão do visto, que, lembrando, é um privilégio e não um direito, né? Os Estados Unidos te concede o privilégio de utilizar esse visto da forma correta. Se o oficial da imigração percebe que, por exemplo, alguém que está com visto de estudante está vindo em caráter permanente, trazendo a família inteira porque quer morar definitivamente nos Estados Unidos, ele tem o poder de falar, não, eu não vou deixar você entrar dessa vez, volta para o seu país e pleiteia, então, um pedido de visto permanente, por exemplo. Ou se o oficial da imigração perceber que quem está entrando com B1, B2, que é negócios e turismo, já tem uma matrícula em uma escola de inglês feita, está extrapolando o limite do visto. Ou seja, vai estudar? Ok, então eu vou te negar essa entrada com B1, B2, retorna e faz o pedido de F1, F2, que seria o estudante independente. Como também funciona essa descrição do agente da imigração, ao contrário, na fronteira, aí voltando aí no ponto dos cruzamentos ilegais, eles ficam, não é considerada a primeira tentativa de cruzamento de passagem ilegal pela fronteira, não é considerado um crime no sentido específico da palavra, simplesmente uma contravenção migratória, onde aquela pessoa apreendida vai ficar sob a tutela, né, do Estado durante alguns meses, e aí vai ser feita essa verificação. E pode acontecer o inverso também. Se aquela pessoa que estava cruzando ilegalmente tem algum indício de que poderia ser um imigrante legal, ou seja, que existe um processo que poderia levar a uma situação legal, este imigrante ele não vai ser imediatamente deportado. A maioria é deportado de volta para o seu país de origem, mas, por exemplo, você tem casos de pessoas que têm possibilidade de um pedido de asilo. O que é o pedido de asilo? Você
está ilegalmente, tentou ilegalmente cruzar a fronteira ou já está ilegalmente em solo americano, mas você tem medo de retornar para o seu país por perseguições. E a perseguição não é de uma pessoa física, tem que ser perseguição, por exemplo, porque você faz parte de um grupo. Então, seria uma perseguição política, uma perseguição por orientação sexual. Existem casos de asilo, a maioria dos casos são de países onde impera um regime comunista, por exemplo. Tem muito caso de asilo aqui de venezuelanos, mas existem casos de asilos, por exemplo, também para brasileiros. E esse poder aí do oficial de imigração, ele funciona, então, essa balança funciona para os dois lados, né? Quem está tentando cruzar ilegalmente pode acabar tendo a oportunidade de dar entrada em um processo para se legalizar, como quem está com visto obtido legalmente pode ter a sua entrada aqui recusada, justamente porque levantou alguma dúvida no oficial da imigração de que vai cumprir os limites do visto e que, se for passar a extrapolar aí esse limite, eles podem pedir para que você retorne e pleiteie um novo tipo de visto, um tipo de visto diferente no consulado. Já tem pergunta aqui de ouvinte, viu, doutor Miné? Querendo saber o seguinte, né? A ouvinte pede para não ter o nome divulgado. Ela diz que quem está em situação irregular nos Estados Unidos precisa voltar ao Brasil para regularizar a situação, se pretende ficar nos Estados Unidos, ou pode dar entrada no processo estando aí, ainda que de forma irregular, nos Estados Unidos e conseguir autorização de permanência, doutor Alexandre? Ok. Existem 12 milhões de ilegais aqui nos Estados Unidos atualmente, tá? E esse número, obviamente, ele cresce exponencialmente aí, com uma média de 200 mil imigrantes ilegais sendo apreendidos tentando cruzar a fronteira todos os meses. Ou seja, esse número é um número geral, de todas as nacionalidades. O Brasil compõe aí cerca de 0,5% desse total, né? Então, de 220 mil, o Brasil hoje está com 1.200, em torno de mil apreendidos todos os meses. Então, desses 12 milhões, você tem metade que está fora de status. O que é? Entrou com visto, visto B1, B2, negócios e turismo, permitido a estada aqui 6 meses, ele ficou após os 6 meses, ele extrapolou e ficou fora de status. Ele se tornou uma presença ilegal aqui nos Estados Unidos, mas ele tem a premissa de que, se ele está fora de status até 6 meses após essa data de expiração da validade dele, ele pode ou não ser sancionado para o retorno aqui nos Estados Unidos, caso ele saia. Respondendo a pergunta aí da ouvinte. Se ele está fora de status entre 6 meses e 1 ano, normalmente ele vai ser imposto um castigo de 3 anos para que ele não pode retornar aqui para os Estados Unidos. Então, ele teria que sair do país, esperar 3 anos, aí pleitear um novo visto e ele ou ela voltar para os Estados Unidos. Agora, se essa pessoa está fora de status há mais de 1 ano, o castigo passa a ser de 10 anos. Ou seja, na saída do país, na saída aqui dos Estados Unidos, o retorno ele está obstaculizado aí por 10 anos. Os outros 6 milhões de ilegais que estão aqui, né, do total de 12, eles nunca tiveram visto. Eles são o que a gente chama de EWI, Entry Without Inspection. Eles entraram pela fronteira, entraram por mar, por terra, mas sem uma inspeção, não tinha visto. Simplesmente cruzaram a fronteira e passaram fora do radar das autoridades. Este é o considerado ilegal, quer dizer, ele nunca teve status e depois expirou o status dele e ele ficou fora de status. Ele sempre esteve ilegal. A situação desse é um pouco mais difícil, porque automaticamente ele já está com castigo de 10 anos caso ele saia do país. E segundo, ele só consegue se legalizar aqui nos Estados Unidos através de casamento e, obviamente, casamento verdadeiro, ou seja, não é o casamento que a gente escuta por aí, que é o casamento comprado, negociado. Tem que ser de acordo com o standard da imigração, for love and affection, casamento de verdade, que você tem que ter provas de que realmente você tem relacionamento com a pessoa que está peticionando, o cidadão americano que está peticionando por aquele ilegal. É a única forma de se legalizar.
Deixa eu aproveitar essa resposta do Alexandre para pedir o esclarecimento seguinte. Na realidade, a legalização dessa imigração, nós temos aí diversos momentos, né? Nós temos uma situação onde o cidadão ele é preso, né? Ele sofre uma apreensão por parte do Departamento de Imigração e em cima desse procedimento existe uma possibilidade de alguma argumentação de natureza jurídica ou administrativa. Essa é uma dúvida. E ao mesmo tempo, e também aproveitando essa deixa, eu queria que o Alexandre contasse para nós o seguinte: se de repente o cidadão que já se encontra, mesmo com visto expirado, ou com o visto ainda ativo de outra categoria, se ele tem condições de pleitear uma imigração legal e quais as hipóteses de imigração legais admitidas. Sim. Bom, primeiro que a gente sempre fala que, devido ao fato de que os Estados Unidos é um país que acolhe imigrantes, ao contrário, né, do que às vezes uma administração ou outra enfatiza, ou alguma crença de que os Estados Unidos está mais difícil ou está mais fácil. A lei imigratória ela muda muito pouco e ela já existe há muitas décadas e são, como eu disse, quase 200 tipos de visto. Se você for contar os caminhos também para residência permanente, que aí entra petições de família, investimento, habilidades extraordinárias, habilidades excepcionais, oferta de emprego, habilidades especiais. Se for contar isso tudo, dão quase 200 categorias para uma imigração legal aqui para os Estados Unidos. E muitas vezes a gente vê casos de pessoas que tentaram um cruzamento de fronteira ilegal e que poderiam se qualificar para uma imigração legal, só que não tiveram o tempo, a informação, o recurso ou a ideia de consultar um profissional, consultar uma organização sem fins lucrativos, consultar um advogado, enfim, você tem várias fontes aí de informação para ver se você se qualificaria. Porque uma vez que você está apreendido ou está ilegal aqui dentro do país, as suas opções elas são muito reduzidas. Então, na entrada, a questão do argumento jurídico, administrativo, sim, existe essa possibilidade, mas você tem que se enquadrar em uma das categorias. Como eu disse anteriormente, por exemplo, o americano ele é muito específico, muito objetivo. Então, você tem que ali dar o X nas caixinhas para ver se enquadra naquilo. Então, enquadra numa situação de asilo, ou então, eu estou tentando cruzar a fronteira porque minha família toda está aqui, porque eu tenho a esposa ou marido americano me esperando e eu tive que sair, agora não consegui voltar, não consegui visto no consulado, tive que cruzar a fronteira porque está todo mundo aqui, meus filhos, etc. Existem alguns casos específicos que, sim, pode ser feita uma argumentação, mas muito mais no sentido de preencher os formulários e preencher os pré-requisitos, e aí, ou seja, é protocolado uma petição, é feita uma audiência junto a um juiz da imigração, e aí ele vai decidir, baseado no mérito, de que você se enquadra naquela categoria específica que te dá o direito a uma residência permanente ou um visto ou uma situação especial como de asilo, mas você já teria essa premissa, já se enquadraria nesses pré-requisitos anterior a uma tentativa ilegal de cruzamento. Ou seja, não vai ser nada novo do tipo, eu vou argumentar que a pessoa é uma boa pessoa, nunca fez nada de errado, por favor, clemência, deixa entrar, deixa ficar legal. Isso não existe. Ou seja, se você se qualifica naquele momento, você se qualificaria antes. Só que o leque de opções, antes de ter no seu histórico essa apreensão aqui, ele é muito maior. Então, anteriormente, ou seja, se você tem um visto válido aqui nos Estados Unidos, né, como o doutor citou, é muito mais fácil, porque existe um negócio aqui que é o COS, o Change of Status, ou o Adjustment of Status, que você pode mudar o seu status de um visto para outra categoria de visto, não imigrante, ou você pode mudar a sua categoria de visto para uma categoria de residência permanente, que é o ajuste de status. Isso é maravilhoso, você só precisa estar em status aqui, legal aqui no país. A gente... Como eu disse, por exemplo, para aqueles 6 milhões que cruzaram a fronteira, a única solução seria
casamento, por exemplo, né? Obviamente que muitos vêm com família, essa situação aí seria inviável. Os outros 6 milhões, eles vão depender, por exemplo, de uma lei de anistia, como a gente teve em 2001, quando teve uma lei aqui chamada 245I, que permitia pessoas que estavam fora de status, não os ilegais que cruzaram a fronteira, mas quem tinha entrado com visto e deixou vencer o prazo, poderia, mediante o pagamento de uma multa de $1.000, e se porventura também se qualificasse para alguma das 180 categorias de vistos, aí sim você poderia recuperar o seu status mediante um processo onde você já se qualificaria antes, mais o pagamento de uma multa de $1.000. Então, você tem alguns gatilhos aí que ainda salvam quem está com o visto expirado aqui. Mas a situação ideal seria tentar se qualificar antes de vir, ou já em solo americano, se mudou de ideia, falou, eu vim como turista, fiquei apaixonado, agora eu quero ficar aqui para estudar. Não tem problema. A gente pede uma mudança de status de turismo para estudante. Eu estou estudando aqui, mas pintou uma oportunidade, uma oferta de trabalho, e eu quero trabalhar para essa empresa. Perfeito, a gente sai de uma categoria de F1 para o OPT, que é um ano que você tem para trabalhar após você terminar os seus estudos aqui, se for um bacharelado, e aí depois a gente troca isso para um H1, para um H3. Você tem O1, que é um visto muito bom também, com patrocínio de uma empresa americana. Você tem uma gama enorme de potencial e de possibilidades para quem ainda tem status aqui. Então, a gente costuma dizer o seguinte, a coisa mais preciosa para o imigrante, quando está aqui ou quando pensa em vir, é o seu status legal. Porque com isso a gente consegue manobrar. Uma vez que você perde esse status legal, as suas possibilidades, as suas oportunidades, elas ficam muito reduzidas. Muito Alexandre, bem. Em outras palavras, o que você está dizendo é o seguinte, que a ilegalidade impede a legalização, ou seja, na realidade o camarada já sai com um grande prejuízo, né? Então, essa é uma observação que nós temos que passar para os nossos internautas, para os nossos ouvintes, que isso, assim, na realidade, acaba atrapalhando e, muitas vezes, impossibilitando. Isso não acontece apenas nos Estados Unidos, acontece quase na maioria de todos os outros países. Doutor Alexandre, quero agradecer muito a sua presença aqui e já convidá-lo, porque eu já fiquei sabendo que o senhor é um especialista também nas transações envolvendo bitcoins, criptomoeda, é outro assunto que nós vamos abordar numa próxima oportunidade em breve aqui. Vamos convidá-lo para falar sobre esse tema, né? E Miami, que é onde o senhor está aí nos Estados Unidos, que quer se tornar a capital mundial dos bitcoins. É um assunto que interessa, tem a ver também com o direito e vai ser importante ouvi-lo sobre essa experiência também aí do seu ramo de atuação nos Estados Unidos. Doutor Alexandre Piquet, advogado, esteve conosco aqui no Linha Direta com a Justiça, hoje para falar sobre direito de imigração. Obrigado pela presença, um abraço para o senhor, até uma próxima. Grande abraço, obrigado, Alexandre. Pessoal. Obrigado, ouvintes. Obrigado, doutor Francisco e Pedro. Espero poder contribuir novamente, estar de volta aqui com vocês. Um abraço.